Olá pessoal, estamos aqui com a primeira entrevista do jornal Voz Ativa com Ney Gonçalves, grande estudioso da economia política. Boa noite, Ney. Boa noite. Ney, existe uma tendência no debate político atual no Brasil que busca nos convencer da polaridade existente entre dois partidos, PT e PSDB. E como se a causa da crise econômica que vivemos hoje, assim como a saída dessa crise, fosse obra desses partidos e de seus respectivos governos. Há realmente diferença entre os partidos? Bom, primeiramente, boa noite. Não há uma diferença entre os partidos. Nós vivemos no Brasil hoje, não só no Brasil como no mundo, uma realidade que você não tem essas diferenciações há muito tempo de partidos políticos. Nós temos uma programática de Estado que, independente do partido político, essa programada ela é seguida. Então nós temos várias formas de governo com o mesmo conteúdo de classe do Estado. E no Brasil especificamente nós fomos fazer uma análise no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Fernando Henrique Cardoso do PSDB, no governo do PT com Lula e com a Dilma. A programática continuou sendo a mesma, uma programática de o Estado estar servindo suas políticas econômicas aos interesses do capital, buscando descarregar as crises cíclicas e as crises permanentes do capital em cima da classe trabalhadora. Então, falar de partidos políticos diferentes, com conteúdos, com ideologia, não. Existe uma única ideologia, uma ideologia que supre as necessidades, os anseios do capital. E como poderia ser diferente? Porque o Estado e todas as estruturas partidárias, elas foram construídas historicamente, moldadas dentro de uma lógica, dentro de uma programática e legalizada e estruturada dentro de uma lógica do capital. Então, se não há essa diferença entre os partidos, como se fazer então para sair dessa crise e mais até o que levou a essa crise então? Pois bem, existe um grande mito de achar que um governo ou governos pode colocar o capitalismo na crise ou tirar o capitalismo da crise. Isso é uma grande ilusão que precisa ser desmistificada dentro dos próprios movimentos sociais, dentro da luta de classe, de achar que essas perspectivas de governo pode levar ao capitalismo a uma crise ou tirar de uma crise. Isso advém de uma discussão ampla que se pode ter e deve-se ter com a questão de uma teoria da crise. Porque se achar que predominou nos últimos 100 anos dentro das perspectivas reformistas, dentro dos movimentos sociais, dentro dos partidos de esquerda, foi uma concepção do subconsumo, de achar que a crise advém de uma falta de consumo. Não, o capital ele entra dentro de um processo de crise não em função dele não ter consumidor, porque isso vai contra a própria lógica do capital, que é a base de rentabilidade. Se o capital fosse o seu objetivo produzir para suprir as necessidades, sim, primeiramente você não teria crise. O capital produz para suprir uma necessidade de rentabilidade. Quando isso não se dá, você tem um processo de contradição dentro dele mesmo, entre a capacidade dele extrair um trabalho excelente da classe trabalhadora e a sua grande massa de capital que ele investe. E aí é a base da crise, que isso reflete em toda a estrutura do Estado. E o Estado, por sua vez, vem em socorro como uma muleta externa para tentar resgatar e fundamentalmente, e quais os mecanismos disso? Destruir direitos trabalhistas, descarregar a crise em cima da classe trabalhadora. Então só tem um mecanismo factual para a classe trabalhadora, para a rua, a luta. Romper com o capital de uma forma radical. Isso então não passa pela organização partidária? Longe disso. Essa concepção de se passar a luta pela organização partidária, essa forma que os partidos se estruturaram historicamente, fundamentalmente esse partido leninista, que reproduz um partido da ordem, hierárquico, burocratizado, centralizado, essa forma de partido ela se esgotou e se mostrou todos os danos históricos que ela causou da luta da classe trabalhadora. O que se precisa é formar um partido, mas um partido que ele não reproduz um partido da ordem, mas um partido que ele não esteja dentro de um quadrilátero estruturado pelo capital, mas um partido de fato que a massa participe de uma forma aberta, de uma forma que venha das bases
E assim, esse é um partido de fato que busca um processo revolucionário. Ok, Ney. Boa noite e muito obrigado pela entrevista. Boa noite.